concepção mágica, ela atribuía a algum elemento da natureza um efeito ou um dano sobre o próprio sujeito, sobre o organismo do próprio sujeito. E isso estava sempre fora. Quem melhor conceituou magia foi Marcel Mauss, né? Um grande antropólogo do século XX, que ele vai dizer que a magia se caracteriza pelo poder, não é? Então, a magia tem uma característica de imanência, e esse poder é atribuído a um elemento da natureza e ele é externo ao sujeito. A magia também se caracteriza porque o poder da magia está sobre o mago. O mago é que detém o poder da magia. Isso é muito interessante para se entender. E a outra característica que o Marcel Mauss colocou, que eu acho que não vale mais hoje, é que a magia era paga, e só a magia era paga. No mundo antigo ela não era paga, depois ela passa a ser paga na Idade Média, mas agora não era paga. Então, veja bem, aqui, quando eu sou muito brincalhão, então eu vou brincar também aqui na aula, que isso é o meu estilo mesmo. Quando período de aula, que todo mundo está vindo para aula aqui na região, ou para a PUC, ou para o Mackenzie, ou para dessas universidades aqui da região, alguém coloca assim, nos posts, não sei se alguém de vocês já leu, assim, trago o seu amor amarrado em 3 dias. Alguém já viu isso? Eu sou brincalhão, eu acho que ali tem um conteúdo sadomasoquista. Por que tem que ser amarrado, né? O sujeito não podia vir livre, não, mas traga o seu amor amarrado. E, curiosamente, você pode dizer assim, nossa, mas o sujeito coloca isso ali nos postes da PUC, lá em Perdiz, ou aqui na Caio Prado, ou coloca aqui no Mackenzie, ou coloca na FAAP, e tem demanda? Tem demanda. Por quê? Porque Jung vai dizer que o pensamento mágico é uma estrutura de pensamento que existe em todas as gerações. É claro que ela era muito mais forte nesse mundo antigo da antiga Mesopotâmia, que eu me referi, mas você vai encontrar o pensamento mágico hoje e especialmente o pensamento mágico sobre a doença. E aí, o desafio que eu queria fazer para você era: você é capaz de identificar hoje uma situação que você já viveu ou ouviu em que alguma doença, especialmente mental, foi atribuída, ou outra, foi atribuída a um elemento externo ao sujeito? Menos Deus, que aí é outra classificação. Uma narrativa em que alguém atribui a doença mental a algo externo. Oi, tá me ouvindo, mestre? Tô ouvindo. Aqui em São Paulo é muito comum, né, as pessoas comentarem associando o estresse ao ambiente urbano. Seria isso? Que o Não, ambiente porque urbano... eu acho que tem uma relação mesmo, talvez, mas eu digo aquela coisa bem, bem mágica. Então, eu vou trazer um caso meu aqui, que eu atendia, que os casos que eu trago aqui, eles têm muito mais de 20 anos e foram atendidos no Rio de Janeiro. Não vou trazer nenhum caso atendido aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro, eu atendi uma mulher jovem, ela tinha 32 anos, cuja queixa dela, a queixa principal, é que havia uma tesoura que que a cortava visceralmente por dentro. E que essa tesoura tinha sido colocada por um trabalho feito por alguma macumbeira lá de onde ela morava, que inseriu a tesoura dentro dela e a tesoura cortava de verdade. E a mulher gritava, chorava, sabe? Era uma coisa lancinante. E ela foi encaminhada para mim, mas pelo meu trânsito na teologia e no ambiente religioso, do que propriamente na psicologia. O que ela queria era que eu validasse essa narrativa e de que ela tinha sofrido
ação externa de alguém. É por isso que, né, em todo trabalho feito de magia tem que ter um objeto ou objetos da pessoa, ou é foto, ou é o cabelo, ou é roupa, ou é alguma coisa física, porque a magia ela tem que ser feita com coisas físicas. E eu fiz algumas perguntas, que eu não vou lembrar mais, mas uma eu lembro até hoje, que eu perguntei para ela se ela já tinha feito uma ultrassom, uma tomografia, porque no meu imaginário naquele momento, podia ter sido uma agulha que entrou. Às vezes a agulha muito pequena entra, né, na corrente sanguínea, enfim. E aí ela falou, não, eu não fiz e não vou fazer, porque a tesoura é espiritual, então não tem como ver a tesoura numa máquina, não é? E foi uma das situações assim mais marcantes. Eu já ouvi outras, mas essa foi muito marcante, porque ali ficou claro que aquela mulher ela atribuía a sua doença, a sua enfermidade mental, a um elemento externo da natureza. Curiosamente, depois de um longo processo de psicodiagnóstico, o que nós constatamos é que ela sofria de uma psicose ou esquizofrenia ou um transtorno mental esquizofrênico ou psicótico de hebefrenia, cujo delírio é físico. Então, você vai encontrar pessoas que têm delírios físicos. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei, graças a Deus, pelo menos os meus são psicológicos, não são físicos. Não é? Porque físico dói, né? A pessoa sente a dor mesmo. Olha que coisa, né? A mente cria a sensação de dor. E era muito mais fácil para ela explicar aquela sensação de dor atribuindo à magia do que atribuindo a um transtorno mental. Então, você vai encontrar hoje muitas comunidades atribuindo determinadas doenças mentais ainda à magia. Eu não tenho a menor dúvida disso que você vai encontrar. E não é na periferia, não. Aqui em Higienópolis mesmo você vai encontrar. A outra grande... Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse ponto? Com o advento do cristianismo, a magia é abandonada, pelo menos na Europa e na América cristã, não é? E aí, no lugar da magia, vai ter o quê? A explicação religiosa. Que aí, na explicação religiosa, nós vamos ter, dentro do cristianismo, vocês sabem que tem uma concepção maniqueísta da existência. Que existe, o maniqueísmo é uma conversão ao cristianismo da compreensão de que havia um Deus bom e um Deus mau, lá daquela religião lá que havia, né? Havia uma religião maniqueísta, eu vou lembrar do nome dela, e um judeu cristão do primeiro século, é o dualismo. O Mané, daí a palavra Mané ou Mané, o Mané, ele vai converter o zoroastrismo, na verdade, ele vai converter o dualismo zoroastrista de Zoroastro, que era maniqueísta, para o cristianismo, e ele instaura o maniqueísmo. Então, na concepção religiosa da doença mental, só existem dois causadores para os transtornos mentais. Eu coloco só existe porque ainda hoje é assim. Ou é Deus, ou é o diabo. E aí, novamente, fica... Aí isso é fácil de entender, porque vocês conhecem muito bem essa narrativa. Mas é fácil entender, então, né? Porque que ainda alguns grupos cristãos e não cristãos e de outras religiões facilmente conceituam determinadas doenças mentais como problemas espirituais. E aí, vocês têm alguma lembrança disso, da experiência de vocês? No meio evangélico é muito comum, né? Extremamente comum. No meio evangélico é muito comum, no meio evangélico é extremamente comum, não é? Você conceituar a doença mental o transtorno mental a partir de uma concepção, hoje eu diria mágico-religiosa, porque tanto tem elementos de magia
como tem elementos de religião. Quando o líder espiritual lá pede para o sujeito levar a foto, ou ele benze, unge a água, ou alguma coisa, um elemento da roupa da pessoa que não pode ir, então leva lá a foto, leva. Isso tem elementos de magia, não é? Ô, Então, mestre, Jung, ele fala? deixa eu fazer uma pergunta. Esse elemento de... são amuletos, né? O que o Jung Amuleto. está falando é que isso é universal. O Jung ele traz uma compreensão muito diferente da antropologia e da antropologia, porque quando você pega aí, em modéstia à parte, eu conheço antropologia, eu fiz um pós-doutorado em antropologia também. Então, na antropologia, tanto o Marcel Mauss, que é o que melhor estudou a magia, mas quando você pega, por exemplo, o próprio Emily Durkheim, nas formas elementares da vida religiosa, ali eles vão conceituar esta forma de pensamento como primitivas. É tanto que a tradução, As Formas Elementares da Vida Religiosa, que é um livro maravilhoso, tá? Na verdade, é um eufemismo, porque no original é as formas primitivas da vida religiosa. E aí Jung vai e diz assim, mas nós não podemos classificar essas formas de ver a realidade como primitivas. Primeiro que seria uma posição etnocêntrica, né, colonialista. Ele não fala a palavra colonialista, mas fala etnocêntrica. Mas depois ele diz, a gente não pode classificar assim, porque homens contemporâneos, mulheres contemporâneas, têm esta forma particular de ler a realidade. Na verdade, ele fala, nós temos estruturas mentais que são adequadas a esta forma de compreensão da realidade. Uma outra pergunta. Fala. Se é universal, É. as pessoas mais, não vou dizer esclarecidas, vou dizer com a consciência ampliada, consciência de si, a consciência da realidade, essas pessoas, elas também têm essas estruturas? Por exemplo, Uhum. eu me considero uma pessoa minimamente esclarecida. Eu tenho também essa estrutura? Ela funciona de algum jeito em mim, por exemplo? Porque se é universal, né? Sim, em alguns menos e outros mais. E Jung vai dizer que em algumas é predominante, em outras não, né? Mas cada um de nós termina tendo algum tipo de comportamento que ele tem um aspecto mágico, religioso, ritualístico. E é muito comum, por exemplo, no transtorno obsessivo compulsivo, né? Que a pessoa desenvolve rituais que são religiosos para controlar a ansiedade, para controlar a doença. E Então, o que pode ser coisa do cotidiano também. pode ser Desde coisa uma do mania de, cotidiano, pode eu, ser eu coisa. gosto de deixar um Isso. negocinho aqui na minha mesa, porque isso, para mim, Isso, simboliza um eu vou negócio. deixar, eu acho que eu sou os livros, tem que ter livro em tudo que é lugar, eu me sinto seguro, não é? Mas, assim, eu tenho uma irmã católica, eu tenho muito respeito por ela, pela religião dela, de vez em quando ela me dá, é a minha única irmã, ela me dá um texto de presente, eu guardo, mas para ela me dá aquilo para proteger a minha vida. E ela fala, olha, foi benzido pelo bispo tal, pelo cardeal, pelo papa, porque ela é militante lá. E eu, quem sou eu para dizer que não? Para eu não tem esse valor espiritual que ela atribui, mas para ela tem. Então, são formas, e essas formas elas existem. Eu estou colocando assim, porque quando você enfrenta uma doença grave, seja ela mental ou física, você vai encontrar no meio médico estas formas mágicas e religiosas para explicar as coisas. A primeira pergunta, e aí dentro da forma mágica religiosa, o judaísmo, curiosamente, que é a cultura e o povo que sistematizou a culpa, não é? O judaísmo sistematizou a culpa. Mas o judaísmo, ele significa um avanço em relação à forma mágica e religiosa
de ver a realidade. Por quê? Porque a pergunta é se o que que a cultura Eu vou judaico-cristã voltar ao meu, evoluiu eu vou em voltar ao meu termos... teorema. O judaísmo cria o conceito de culpa e, mesmo assim, é um avanço em relação ao mágico religioso. Por quê? Porque apresenta, junto com a culpa, um sistema de remissão? Perfeito, o sistema de remissão, mas muito mais do que isso, Alex. Se você atribui a doença a Deus, ao demônio ou a uma força da natureza, é externo a você. Ah, ok. Então, o pensamento judaico representa, na época, né, uma revolução. Quando Davi escreve lá o Salmo 51, mas especialmente o Salmo 32, não é? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, enfim, e ele fala ali de uma série de enfermidade que ele estava tendo e que ele atribui a culpa que ele estava sentindo. Ali o homem já não atribui mais isso a um elemento externo a ele. É tanto que Posso fazer uma quando... pergunta? Pode fazer, Rafael. Porque eu sou católica também, mas assim, essa Sim. questão do pecado, tipo assim, é uma coisa que é interna, mas tipo assim, é minha responsabilidade, né? Tipo, não é do outro. Perfeito. Aí ele chama o homem à responsabilidade. Daí porque todo aquele código mosaico de saúde fez tanto sucesso, não é? Por quê? Porque ele atribui ao homem a responsabilidade pelos seus atos diante do Criador, diante de Deus, da divindade, e pela sua vida, pela sua saúde, pela sua doença. Isso aparece especialmente no livro de Deuteronômios, né? Especialmente a partir do capítulo 28, quando ele fala das bênçãos, das maldições, e quando faz também aí ali tem uma série de questões também de saúde também, né? E aí você vê que, curiosamente, hoje é muito fácil da academia, alguém que não conhece a evolução do conceito de saúde mental, dizer assim, mas isso é muito primitivo. Não é primitivo para nós, para eles não. Fala, Alex. Só para ver se eu entendi. O Ah, conceito mágico, é, ele atribuía sempre as doenças a fatores externos. E da aí vem natureza. da natureza, ou É, seja, eu sou vítima, refém, não tem como eu fazer nada. E aí vem a isso, cultura judaico-cristã e fala, ó, tá aí dentro de você, é o seu pecado, é as suas isso, atitudes, seu comportamento, tal. isso. O que me dá um pouco, né, mais de poder de gerência do que antes, né? Porque assim, como é que a gente raciocina em termos psicológicos, não é? Se a causa da doença que eu trago está num objeto ou num sujeito fora de mim, eu não tenho nenhum poder de decisão nem de resolução sobre ele. Nesse sentido, é um belo de um avanço, né? É. E esse avanço ele vai sendo muito mais significativo exatamente quando... Por quê? Aí a gente tem, vocês conhecem a Idade Média, eu não vou repetir aqui a Idade Média e tal, mas quando chega no século XVI, o que vigorava era o conceito de doença como magia, o conceito de doença como religião. Isso vai até o século XVII e começa a mudar no século XIX, especialmente com Pinel e Esquirol, que são dois grandes psiquiatras. O Pinel é que faz a primeira reforma psiquiátrica do mundo, e depois o Esquirol vai e faz uma classificação já das doenças mentais. Mas o nascimento da psiquiatria moderna, da doença mental moderna, ela tem, no máximo, 150 anos. Até então, tudo era atribuído ou à magia, ou a Deus, ou ao diabo. Ou à magia, ou a Deus, ou ao diabo. E na Idade Média, a identificação do louco especialmente durante todo o período da Inquisição, do louco
com o endemoniado foi total. É tanto que o louco era queimado como endemoniado. Isso você se refere às doenças mentais, não às Não, doenças as fisiológicas. mentais. As Tá. mentais. As mentais. E aí, as pessoas começam a perceber, essa narrativa que eu estou trazendo é do Michel Foucault, História da Loucura, mas eu citei um livrinho muito... acho que é Psicologia e Saúde Mental. Psicologia e Saúde Mental. Um livrinho de umas 80 páginas, precioso dele. E aí algumas pessoas começam a perceber que não era nada disso, que essas pessoas elas eram estranhas, elas tinham um comportamento de estranhamento da realidade e elas incomodavam demais porque você sabe que o louco e surto, eu não falo nem da ameaça física, mas ele perde totalmente muitas vezes a capacidade de discriminar em termos morais, em termo ético, o que pode, o que não pode, o que não deve, não é? Enfim. E o que eles resolvem fazer? Michel Foucault diz que as cidades da Europa, as cidades de médio e grande porte, compram navios, navios grandes, grandes caravelas, abastece o navio ali para aquele pessoal não morrer de fome ali durante 3 a 6 meses, lota de loucos e solta no mar distante da cidade. Chamava-se a estultífera nave, né? Essa metáfora me faz muito lembrar o Brasil contemporâneo. A estultífera nave, a nave da loucura. E é esse navio ele representa um rompimento com toda a estrutura da Idade Média, que considerava o louco endemoniado ou amaldiçoado por Deus. Ele passa a ser visto como estranho, ele é isolado, e é esse navio que dá origem ao hospício. Por quê? Porque a estultífera nave deu origem à pirataria. Quando começou a acabar os mantimentos, os loucos, porque fala-se louco, mas era colocado dentro dessa classificação todo mundo que fosse diferente. Possivelmente eu ou algum de nós aqui estaria dentro do navio também. Então, é assim. Os mais lúcidos ali, ou que tinham algum grau de lucidez, eles percebem que a comida vai acabar e aí eles começam a invadir outros navios, enfim. E aí, quando eles percebem que eles tinham criado a pirataria, aí, no lugar do navio, eles criam o hospício. O hospício vai ser, então, uma prisão de louco. Tem um livro que chama-se O Genocídio Brasileiro. O pesquisador pesquisou o manicômio de Barbacena. Eu já estive lá visitando o manicômio de Barbacena. Morreram naquele manicômio, durante o século XX, 50 mil pessoas. Não, aquilo é horrível. Aquilo é É. É um anátema na E nação. aí, vamos lá. Aí você tem esse mundo aí tenebroso sobre a loucura, não é? E aí, no século XIX, que é onde eu quero me focar um pouco mais, você tem, então, na segunda metade do século XIX, a quebra de inúmeros paradigmas, especialmente na medicina, que os médicos os psiquiatras vão começar, a partir de Pinel e Esquirol, a compreender que, na verdade, se tratava de transtornos mentais. Só que, para eles, tudo era transtorno mental. Então, essa era a classificação, transtorno mental. E como é que era tratado o transtorno mental? O transtorno mental era tratado já no final do século XIX, com a eletricidade, né, o choque elétrico, né, o eletrochoque. Isso, curiosamente, existe em alguns lugares do Brasil até hoje. Eu fiquei estarrecido que eu fui dar uma conferência sobre depressão em Mato Grosso do Sul,
e lá ainda tem quem aplique eletrochoque em pacientes psiquiátricos. E quem defenda. E eu fiquei chocado, isso foi em 2018, né? Eu fiquei chocado. Márcio, mas tem gente que faz não o eletrochoque, mas o eletroestimulação, Sim, que é a outra coisa, né? eletroconvulsoterapia. Isso serve para depressão, né? Atenua a depressão. Mas não é aquele eletrochoque, já é Sim. uma onda de rádio, vamos colocar assim, é uma onda Sim. eletromagnética. Mais fraco, mais pontual, né? Mas com cada eletrochoque matava-se milhões de neurônios. Cada um. O final daquele que ia sofrendo uma série de eletrochoques era terminar absolutamente demenciado, demente, absolutamente demente. O funcionamento do eletrochoque é a queima do neurônio, literalmente. Ele para de funcionar e a pessoa vai perdendo funções. Ele vai perdendo milhões e milhões e milhões, daqui a pouco ele começa a ter... Aí eles achavam que era uma evolução da própria esquizofrenia que evoluiu para a demência precoce, mas não era o eletrochoque que fazia essa evolução, não é? E aí, no século XIX, então nós temos uma mudança no conceito de saúde mental, que é muito grande, que passa da magia e da religião para o campo da medicina, embora sem muita clareza do que se tratava. Nesse mesmo tempo, você tem o advento da ciência moderna, com a influência toda do empirismo, não é? Que é aquela coisa que a gente viu na aula inaugural, que tudo tem que ser observável, verificável, quantificável, passível de observação, eu não vou também ficar repetindo aqui, mas de verificação. Então, é outra grande mudança. Por quê? O Conte ele radicaliza, ele vai dizer, olha, aquilo que não pode ser medido, pesado, visto e verificado não pode ser estudado cientificamente. Nesse sentido, a doença mental não poderia ser estudada cientificamente, porque ela não pode ser pesada, não pode ser... Não tem como você... Delírio é absolutamente subjetivo, né? Absolutamente subjetivo. E aí, no final do século XIX, aparece Freud e constrói uma teoria onde ele vai propor que parte dessas doenças mentais eram genéticas, que são as chamadas esquizofrenias ou psicoses, mas que parte destas doenças mentais eram puramente psicológicas, que é o que ele chamava de neuroses. Para eu, pessoalmente, esta observação de Freud é talvez a maior revolução que a gente tem no campo da saúde mental, porque ele faz uma distinção entre... Vamos colocar na linguagem da época, não é? Ele faz uma distinção entre os que deveriam estar no hospício e os que não deveriam estar. Para aquele momento, é uma distinção imensa. E aí, como ele diz que a esquizofrenia tem uma base genética, embora ela precise de elementos do meio ambiente para se desencadear. A esquizofrenia vai se desencadear sempre até os 35 anos de idade. Quem tem o primeiro surto tem até os 35, depois, se passou de 35, não tem mais. Mas ele vai dizer que tem um outro tipo de transtorno mental, ou de doença mental, como era classificado na época, que o sujeito pode ter determinados sintomas, até parecidos com determinados sintomas psicóticos, e não ter uma base genética hereditária, que, na verdade, segundo a concepção dele, que eu acho fantástica para a época, os neuróticos sofriam de distúrbios produzidos pela função dos neurônios e não pela estrutura. Nos psicóticos,
O distúrbio estava na estrutura e não na função. Hoje a gente sabe que tanto no psicótico tem distúrbio na estrutura e na função, como em alguns transtornos neuróticos também pode ter na estrutura também, não é? Na estrutura seria nos neurotransmissores, por exemplo. Mas É isso o que eu que ia ele vai... perguntar, mestre. Porque Oi? hoje em dia, isso que eu ia perguntar, porque hoje a gente sabe que a depressão ela causa alterações na neurologia do indivíduo. A É, ansiedade também, eixo HPA, aquela coisa toda. é, Tem coisas fisiológicas envolvidas também nas neuroses, não é? é. Como é, como é que Sim, fica essa divisão, então, entre sim. Então, psicose e neurose? essa dicotomia que ele coloca está superada, não existe mais. Mas, na época, essa postura dele resgata milhões de pessoas das garras da psiquiatria. É por isso que ele é contestado, perseguido, banido como neurologista das sociedades médicas, porque, literalmente, ele vai dizer assim, olha, se esse sujeito, se esta doença tem uma causa psicológica e não física, o tratamento não pode ser físico, tem que ser psicológico. Então, ele tira o eletrochoque. Além do eletrochoque, tinha um choque de insulina, que é semelhante, e tinha o choque violento da hipotermia, que colocava a pessoa numa banheira e cobria de gelo. Amarrava o doente mental em surto, colocava numa banheira e cobria de gelo até a temperatura chegar a 34. Muitos morriam nesses processos, tanto do eletrochoque, quanto do choque de insulina, quanto do choque de gelo. Né? Enfim. Bom, eu acho o Freud ele traz, então, uma ruptura com todo o modelo médico existente até então na compreensão da doença mental. O que vocês acham? Sensacional. E Não é esse sensacional? modelo médico, ele era relativamente recente, né? Então, foi o quê? Depois do iluminismo, que a medicina meio que deu um avanço. Foi, E aí logo depois já veio o Freud e já falou, não, legal, bacana, só que tem também essa divisão aqui, bacana. E aí ele cria a possibilidade, que aqui eu tinha falado na aula inaugural, de você aprender a pensar psicologicamente. Só que eu disse isso também, eu faço o caminho inverso. Primeiro, eu levanto todas as hipóteses clínicas, para só depois estabelecer uma hipótese psicológica. É, porque na clínica você tem como mensurar objetivamente, né? Sim, e ao Na mesmo tempo, veja. psicológica é mais difícil você chegar ao diagnóstico, porque você tem toda uma investigação subjetiva do fenômeno, né? Veja, Alex, como isso é interessante e importante, por quê? Porque, na verdade, isso faz fortalecer a posição psicológica. Porque um caso que eu atendi também lá no Rio, meu consultório no Rio foi em Botafogo e Niterói, da praia ali na Enseada de Botafogo. Então, tinha eu fui procurado por um dentista que ele era, na época, diretor de uma faculdade de odontologia importante lá do Rio, e ele sofria de uma dor de cabeça imensa. E ele tinha passado por vários exames, vários médicos, ele era dentista e diretor da faculdade, e ele foi para a clínica de dor lá da Universidade Federal, e lá falaram para ele, você deveria fazer análise, porque nós até gostaríamos, foi o que o médico falou para ele, nós até gostaríamos de encontrar um tumor, um caroço, alguma coisa, para a gente extirpar isso. Mas a gente não acha nada, não acha nenhuma alteração. Então, isso não é do nosso campo. E aí, o psicólogo ele deve se sentir não apenas seguro para atender, mas confortável. É do meu domínio.
Bom, eu não sei o que é, mas eu posso levantar hipóteses puramente psicológicas. É isso que Freud fala, não é? Eu vou aprender com ele tudo o que ele vai trazer, tudo o que vai ver. Esse caso ele é fantástico, maravilhoso, porque olha só, eu atendi esse homem durante quase 4 anos e a partir do segundo ano a gente não chegava a lugar nenhum. Ele trazia os fatos do cotidiano e a dor de cabeça dele dava na sexta-feira à noite e até domingo à noite, mas era tão forte que ele tomava morfina nessas crises. E ele já tinha tentado, inclusive, suicídio por causa disso. Né? E era um sujeito inteligente, lúcido, calmo, enfim e tal. E ele me traz isso e quando, 2 anos depois, ele começa a falar de um irmão que ele teve imaginário. Era um irmão imaginário, irmão imaginário. Crianças têm irmãos imaginários, irmãs imaginárias, amigos imaginários, é natural. Mas no caso dele, tinha um conteúdo emocional muito grande. Sabe, quando a pessoa se emociona quando fala, chora, né? Ele chora, ele se emociona. E aí ele parava e perguntava: será que eu tive um irmão? Será que eu tive um irmão? Será que eu tive um irmão? E eu pego, um dia eu falei para ele, mas sua. E aqui é outra coisa da questão freudiana, né? Ah, eu pergunto para ele assim, mas a sua mãe é viva? Ele falou, minha mãe é viva. Ele tinha 50 anos, a mãe tinha 70 e poucos anos. Minha mãe é viva e lúcida. Eu falei, então, fala com ela, pergunta para ela. E ele fala, mamãe, eu tive um irmão? E aí ela foi perguntar, mamãe, eu tive um irmão, e ela ficou muito brava com ele, respondeu que isso ia mudar agora nas alturas da vida dele, que coisa, que pergunta mais imbecil que ele estava fazendo, que isso não tinha sentido nenhum. E é bom lembrar, sem condenar essa senhora, que no passado recente aí de 50 a 100 anos atrás, as pessoas não costumavam falar de tragédias na família, né? É tanto que tem um texto muito bonito do Lacan, que é sobre o não dito, que eu acho que é fantástico, porque o Lacan vai dizer que o não dito é pior do que o dito, porque no não dito você cria. E aí ela ficou brava e tal, eu falei para ele insistir, aí ele insistiu, ela falou, teve sim, mas eu não gostaria de falar sobre essa história, porque eu só tive 2 filhos, e os 2 foram gêmeos, foi você e ele morreu ainda na infância. Uau, Ele, uau, uau. ele Isso, teve isso uma é crise muito de depressão. transcendente. Oi? Isso transcende assim os limites da racionalidade objetiva, né? Como é que o cara sabia, né? Sim. Como é que ele sentia? É a pergunta. Como é que ele sentiu, né? Como é que ele foi A impactado? pergunta, a pergunta não é como sabia, é como sentia, né? Eu sei que quando ele toma quando ele recebe essa notícia, ele deprimiu mesmo, mas teve uma depressão assim violenta, de não tomar banho, de não comer, de ter que tirar a licença da diretoria, de chorar, mas parecia uma criança chorando. E o tempo foi passando, foi passando, foi passando, foi passando, e ele se recuperou da depressão. E aí o que nós dois descobrimos? Que ele não sentia mais dor. Na verdade, tratava-se de uma vivência não verbal da dor, não é? De uma fase que ele não conseguia lembrar, não podia lembrar, e que ele teve que tomar consciência, viver a perda e o luto com 54 anos de idade para poder se libertar. E aí ele chegou um dia e falou, doutor, eu acho que o que eu vim buscar aqui eu já consegui, e para mim chega. É para mim também. E é fascinante para nós que fazemos esse trabalho,
É fascinante, Alex, porque você olha e fala assim: nossa, eu não fiz nada, eu apenas ouvi, só fiz algumas perguntas técnicas, não é? E o sujeito encontrou a resposta que ele procurava para aliviar um sofrimento terrível dele. Nós devemos isso a Freud. Freud é que traz esta contribuição magnífica, né? Nesse contexto de mudanças de conceitos da saúde mental. Curiosamente, o Freud ele não ficou conhecido por esses textos, embora eu tenha eu já falei isso, talvez tenha falado para vocês, mas um dos belos livros que eu tenho aqui na minha biblioteca, não sei se ele continua sendo reeditado, é A Teoria Psicanalítica das Neuroses. Mas a maioria dos manuais de psiquiatria, depois de Freud, especialmente na segunda metade do século XX, estes manuais eles já têm manual de psiquiatria psicodinâmica. Toda vez que você tiver essa expressão psicodinâmica, você tem aí um fato psicanalítico, um fenômeno psicanalítico. Então, a psiquiatria incorporou Freud, embora ele não seja conhecido por esse aspecto dele. Psicodinâmico no aspecto lá o aspecto econômico da psicanálise, da Isso, dinâmica do das libidos. equilíbrio, da É desse que personalidade, vem. né? Tá. Bom, como é que chama você? É Bertone? É José Carlos? É Carlos? Oi, doutor. Pois não. Eu, na verdade, eu estou fazendo aquilo que é impossível, né? Duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou de plantão hoje na universidade, mas estou mais atento ao senhor aqui do que Eu sei, o mas nosso eu não estou encontro lhe integrador. cobrando, não. É que eu queria saber se você tem alguma pergunta, alguma questão. Não, olha, para mim, tem muita novidade aí o que está sendo passado, né? As reflexões, mas está sendo de grande importância. E eu creio que Obrigado. eu creio que eu devo fazer essas perguntas posteriormente, até mesmo Claro, é, até revendo a pessoalmente, se aula. quiser. Oi? Ah, que ótimo. Revendo a aula depois, eu Tá. creio que vai ter algum canal de comunicação e a gente pode enviar as perguntas, né? É, Posteriormente. é isso aí. É. Então, tá Qual bom. é a diferença, então, dentro desse aspecto da saúde mental, de Jung para Freud? Né? É muito mais radical do que a gente imaginava. Por quê? Embora Freud faça essa revolução toda, para Freud, a doença mental, seja a psicose ou a neurose, ainda é uma doença que muitas vezes é incapacitante e muitas vezes o Freud não era. Freud não fez uma crítica ao modelo psiquiátrico, ao modelo médico, não fez. Na verdade, ele propôs algo que os médicos achavam esotérico, que era dizer que uma doença mental tem causa psicológica, não é? E Jung vai mais além e ele vai dizer o quê? Olha só, que a doença mental, seja ela uma psicose, uma esquizofrenia ou uma neurose, na verdade, é a melhor condição daquela pessoa dentro da situação em que ele vive. Ah, mestre, eu lembro disso. Eu lembro quando você me falou disso um dia. Então, e eu acho isso extraordinário. Foi por isso que uma das causas assim, que eu abracei esse modelo, porque isso traz um alívio muito grande, uma libertação muito grande, não é? Para quem escuta e sofre de alguma coisa. Por quê? Porque, na verdade, e ele está certo, a posição dele, tardiamente prevaleceu na Organização Mundial de Saúde para a doença, não só para a doença mental. Então, se você entrar hoje no site da OMS e procurar o conceito de doença, ele é um conceito absolutamente junguiano.
Doença é o quê? Saúde é o quê? Saúde é o sujeito dentro do equilíbrio possível. E doença é o quê? É o rompimento do equilíbrio possível. Vou repetir. Para Jung, a depressão, na verdade, ela é uma defesa do próprio sujeito. Ele vai colocar assim, entre o caos, entre a mente, ela sempre aí, os princípios junguianos vai ser o princípio do self-organization, que é o princípio da Gestalt. A mente se organiza sempre da melhor forma possível para o seu melhor estado possível. Da Gestalt, que hoje é chamado de self-organization. O organismo se organiza sempre para a sua melhor condição possível. E Jung vai dizer que a doença mental é a melhor condição possível daquele sujeito, naquela circunstância que ele está. Tá, eu preciso fazer uma pergunta. Pode fazer. O que seria pior do que uma doença mental? Ou seja, o que aconteceria com a mente humana, com o indivíduo, se ela não se rearranjasse para uma depressão, uma ansiedade, uma esquizofrenia, uma bipolaridade, etc. O que acontece de ruim? Que tipo de colapso pode ocorrer? Bom, aqui é um curso de formação, então vocês são maduros o suficiente para ouvir. O suicídio, por exemplo. Mas se a gente pegar a doença e vamos ver as gradações, né? Mesmo na depressão, você tem a catatonia, né? Que é uma depressão em que o sujeito nem mexe com os músculos. Então, para Jung, aquilo ali é uma defesa, talvez, quanto à própria possibilidade da não existência. Por quê? Ele vai terminar morrendo? Vai, mas é uma morte lenta? É, mas ele vai estar lá, vivo de alguma forma. Então, se a gente excluir daqui a esquizofrenia, que eu não colocaria a esquizofrenia nesse aspecto, eu acho que eu divido um pouco do Jung, mas olha, vamos lá. Nessa pandemia, quem não deprimiu, quem não teve crise de insônia, quem não teve ansiedade, quem não teve alguma coisa? O índice de transtornos mentais entre os jovens está em torno de 33% pela Organização Mundial de Saúde. Jovens universitários. E aí, dando aula, alguns jovens me chamavam no particular e diziam, doutor, eu estou deprimido. Agora, no meio da pandemia, né? Bom, eu estou ansioso, eu estou com medo, eu perdi o sono. Para Jung, isso é uma reação saudável da psique e não uma doença. Deixa eu ver se eu consigo apreender esse conceito aí. Tá. O que eu costumo falar para o meu pessoal é o seguinte. É aquela velha máxima, isso tá virando até chavão ali no Instagram e tal. Se você não ficou ansioso ou se deprimiu de alguma forma, tipo assim, se certifique de que você está vivendo no Brasil. Porque como não ficar ansioso com um cenário crítico em várias esferas ao mesmo tempo, como a gente está no Brasil? Então, a reação natural de um organismo saudável é a ansiedade. Ou a depressão. Ou a depressão. É isso? É. Porque eu falo para o pessoal, né? O pessoal, tenho lidado bastante com o tema da ansiedade. Fiz um curso de ansiedade e tal, e a galera me pergunta bastante, como é que é o livro da ansiedade? Eu falei, cara, não se cura a ansiedade.
Ansiedade é um Perfeito. mecanismo natural de defesa do organismo diante das ameaças da vida. Se vier um cachorro, um Rottweiler, correndo na sua direção e latindo, você não quer ficar em paz, hein? Você quer ficar ansioso, porque é um mecanismo de defesa. Você precisa fugir, você precisa É, tonificar e, os músculos, aquela coisa toda. é, e o caminho da cura, entre aspas, não é? É se tornar amigo da ansiedade. Amigo Fica em que aí. sentido? Eu vou fazer a referência lá, tem aquele, talvez você já até já assistiu, tem lá no Netflix, Explicando a Mente. Eu acho que tem 1 ou 2 vídeos sobre ansiedade. Sim. É, alguém explica detalhadamente, aí entrevista um monge que controla até as batidas do coração, a frequência cardíaca, a corrente, a pressão arterial, ele controla com meditação. Ele foi estudado nas grandes universidades americanas. E aí alguém fala assim: mas como você venceu a ansiedade? Ele falou: eu não venci, eu me tornei amigo. E aí ele ri e fala: só tem 2 formas de você derrotar um inimigo. Ou você enfrenta, ou você se torna amigo. A ansiedade é tão grande que eu me tornei amigo dela, então ela não me incomoda mais. Ela faz parte da minha vida, ela é próxima, é algo que eu quero romper. Agora, Mas, mas, oi? mas existe um limite aceitável para isso, né? O limite aceitável, que aí a gente vai usar não mais o Jung nem Freud, mas a Organização Mundial de Saúde, a gente só passa a considerar uma doença, um transtorno passível de intervenção, quando rompe com os contratos cotidianos do sujeito. Tá. Seja relações, trabalho, eu colocaria relações de trabalho. Não, legal. É isso que eu falo para o pessoal. Eu estou aqui só vendo se eu estou falando certo. Mas, pô, Tá. é, Continue. é. Que eu falei, cara, você só vai tratar isso se, por exemplo, sua casa tiver um inferno, se seus relacionamentos estiverem se desmoronando, se você não consegue trabalhar, se você vai ser demitido por conta da improdutividade causada pela ansiedade e tal. Se não, a gente tem que... Quando você vai fazer uma apresentação para uma pessoa, você vai ficar ansioso e você tem que agir com naturalidade em relação a essa ansiedade. E aí, para a gente encerrar a aula de hoje, a outra diferença que vai ter, né, de Jung para Freud, é que para Freud só os neuróticos seriam passíveis de tratamento psicológico. A partir dessa concepção que Jung tem de saúde mental, ele fala: não, psicótico também. E aí você tem, no século XX, N casos clínicos publicados, não é? De pessoas que foram de pessoas esquizofrênicos tratados por psicólogos. E qual é o ganho que ele tem? O ganho que ele tem é que, na fase de lucidez, ele pode fortalecer o sistema de defesas psicológicos. Você pega, hoje a equação é medicação, atividade física e psicoterapia, para qualquer doença, transtorno mental, que não é incapacitante, porque quando é incapacitante não adianta só medicação que vai atender. Mas você vai perceber, hoje tem pessoas que têm crises de psicose, de surtos psicóticos, que vivem uma vida relativamente normal. Escolhem profissões que sejam adaptadas para elas, não é? E vivem ali dentro daquela profissão. Só percebe quem é próximo, porque realmente é alguém que tem uma vida excêntrica. Quem fez a reforma
psiquiátrica no Brasil a partir da concepção de Jung foi a minha mestra junguiana, Nis da Silveira, que nós vamos